Bem-vindos à Forja, e hoje vamos construir mundos. Eu sou o Wilson Júnior. Eu sou Ricardo Menezes. E agora vamos continuar falando de religião. Como eu falei, parte 2, né? Se você não viu a parte 1, clica aqui no izinho, vai lá ver. A gente está falando sobre práticas religiosas lá. E aqui a gente vai falar sobre as instituições religiosas. Essa escolha de recorte acontece justamente porque as práticas religiosas elas podem existir completamente separadas das instituições, né? Na realidade, muitas vezes, mesmo em grandes instituições religiosas, várias das práticas que são feitas dentro dela são separadas, né? São coisas muitas vezes localizadas. Então, justamente, a gente achou por melhor separar os dois assuntos. A gente pode começar falando sobre sistemas religiosos divididos em altas formas religiosas e baixas formas religiosas. As altas formas religiosas podem ser compreendidas também como todos aqueles elementos religiosos que estão ligados com a alta camada social, que pode ser tanto da sociedade real como da própria sociedade dos deuses ou dos espíritos. Se você tem uma hierarquia dos deuses, por exemplo, como acontece nos deuses da Grécia, onde existe um chefe e uns outros deuses maiores que estão ali comandando, você tem uma alta forma religiosa. Se você tem um panteão, né, organizado, superior, digamos assim, com poderes de liderança, de uma certa até administração daquele mundo sobrenatural, você tem essas altas formas religiosas. É muito comum, né, na realidade, nessas estruturas religiosas, tem sempre uma certa hierarquia, né, de seres que são as divindades maiores, normalmente atreladas à cosmogonia, né, são criaturas que participam ou surgem ali no princípio da cosmogonia, e a gente tem uma série de outras divindades menores que vão surgir muitas vezes como filhos dessas divindades, ou coisas que elas criam, né. Então a gente vai ter ali seres mágicos, a gente pode dar um exemplo tipo Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, mitos, né, que muitas vezes podem surgir de um folclore, mas também podem ser atrelados a uma religiosidade, no sentido de que um deus cria aquilo ali, né. Se você for pensar, por exemplo, nos heróis, muitos heróis são filhos de divindades, né, filhos de divindades como mortais, Hércules, por exemplo, é filho de um deus com a mortal, então tem esse caráter de a mistura dos deuses, né, e vai criando hierarquias. Então, Normalmente, as baixas formas religiosas podem ser também entendidas como esses seres menores. Menores no sentido hierárquico, né? Então, se você coloca elementais, pequenos seres mágicos que estão no mundo selvagem por aí, que fazem parte da natureza, mas que não compõem um panteão, que não recebe devoção da forma como os grandes deuses ou espíritos vão receber. Sim. Mas, de certa forma, por exemplo, se a gente pensasse nos santos da Igreja Católica, eles estariam dentro de uma hierarquia alta ou uma hierarquia baixa? É uma boa pergunta. Porque os santos, na verdade, eles intercedem pela pessoa com a grande divindade que seria o Deus, né? O Jeová, Yahvé, como você queira chamar. Então, por mais que haja um certo louvor ao santo, né? Há uma devoção santo. Há uma devoção ao santo, porém é uma devoção que respeita uma hierarquia que a Deus ela é menor, né? Ele está incluso nessa hierarquia, né? Seria muito mais fácil você pensar em baixas formas religiosas se fossem os pequenos espíritos que você tem na sua própria família, ou dos ancestrais, né, que defendem aquela terra, ou então dos próprios espíritos da natureza, dos animais, coisas que estão mais ligadas a essa prática. Um exemplo, por exemplo, que a gente pode dar do mundo nórdico, em que as altas formas religiosas competem aos deuses que moram em Asgard, né? E aí as baixas formas religiosas, você pode pensar nos elfos, nos anões, né, nos espíritos da terra. Então você vê que eles não recebem culto de uma forma organizada, né? Ele pode até receber, se você prestar ali algum tipo de sacrifício, uma homenagem, algo para eles. Mas, de uma forma geral, não. Por exemplo, o Faeiro, né, que é um mundo mágico, você vai ter lá os deuses maiores, um ciclo de divindades maiores, um ciclo de divindades menores e outras entidades que vêm logo abaixo disso. E as entidades do mundo fantástico, elas são muitas, né? Então você vai ter dragões, você vai ter elfos, você vai ter criaturas da floresta, você vai ter monstros, demônios. E
acaba que essa nossa percepção fica mais clara, né, do que é a alta forma das divindades e a baixa forma, né, essa alta religião e essa baixa religião. No fim das contas, de certa forma, uma coisa que talvez faça a gente perceber melhor é que as criaturas, os seres, eles parecem habitar nosso mundo. Talvez, às vezes, ali numa névoa, numa penumbra, mas eles estão no nosso mundo. E os deuses, eles parecem estar num lugar mais distante, né? Essas figuras que são altas entidades, elas parecem não pertencer ao nosso mundo. Tudo isso depende da forma que você for dar a esse universo. Às vezes você pode colocar deuses até que caminham entre os mortais. Um exemplo disso, por exemplo, é a cosmogonia da Terra-média, né? As divindades que constroem a Terra-média, elas durante muito tempo elas estão na Terra-média, elas andam, os elfos convivem, os elfos vivem na Terra em Valinor, né, que é a terra das divindades e tal, e andam entre os deuses e conversam com os deuses e pedem favores e aprendem e ensinam coisas. Então, assim, vai depender de como essa estrutura religiosa é construída, né, de como essa religiosidade é experimentada. São muito plurais, né? Então, se a gente for pensar nas mais diversas culturas que existem no mundo e nas culturas que foram em mundos criados, em mundos inventados, aí realmente a gente só assume que esse é um mundo de fantasia. E assim sendo, ela existe. Sim. Pensando nesse caráter de organização religiosa, né, de organização da religiosidade, uma outra característica que é super interessante são os dogmas. Eles são muito presentes e são muito plurais, né? Existem dogmas das mais diversas formas. A gente, por exemplo, tem o dogma hindu, né, de não comer carne, né? Eles não comem carne. Então, os praticantes da religião hindu, eles se abstêm de comer carne de vaca. Então, esses dogmas eles podem estar relacionados aos mitos de forma que uma narrativa acaba construindo o papel do mito, né? Construindo uma lógica social, uma lógica religiosa. E no caso, por exemplo, da religiosidade nórdica, muitas vezes a gente tem a exaltação do herói que morre gloriosamente em batalha, que tem a bravura do guerreiro, e isso se traduz no dogma da morte em batalha, a morte com a espada na mão, tão reproduzido e exaltado pelos amantes da cultura nórdica, por assim dizer. Então o dogma, na realidade, é um elemento que vai estar central ali na cultura, seja de maneira positiva ou negativa. A gente tem, por exemplo, como um dogma os 7 pecados capitais da religião cristã. Então, você tem ali uma série de práticas que são consideradas negativas para você como pessoa, e a própria religião institucionaliza isso, dizendo que isso é uma coisa ruim e transforma isso em pecado, né? Ou seja, você não só vai ser punido em vida por excesso daquela prática, existe uma punição divina atrelada a você cometer aquele tipo de pecado, né? Então, no fim das contas, os dogmas, de certa forma, orientam a cultura. Uma outra forma de dogma, por exemplo, é o Bushido, né? É o código de conduta dos samurais. Que por mais que ele tem sim um fator ligado à religiosidade, mas ele é também um dogma no sentido da cultura, né? Então tem a exaltação à honra, ao respeito, ao valor da palavra, e é muito curioso que ele é tão intenso que a recuperação da honra se dá através da morte, né? Então se você fracassa, se você falha, você morre, você se mata, você tira sua própria vida para que dessa forma você recupere sua honra, né? Então é todo um código de conduta que está ali dogmático, relacionado às práticas religiosas do Japão. Isso, perceber que essa relação está bem forte. Quando você fala em morte ou quando você fala em vida, nesses estágios, que é aquilo que a gente não alcança fisicamente, né? Então está ligado com esse metafísico, com o sobrenatural. Você dar a sua vida para reparar um dano que você possa ter causado. E querendo ou não, esses dogmas, de certa forma, eles partem de uma institucionalização daquela prática religiosa, né? Se você pega, por exemplo, os exemplos que a gente deu do Bushido ou os 7 pecados capitais, de certa forma são compêndios, né? São manuais de conduta, são manuais de como você deve levar a sua vida. Então, de certa forma, é institucionalizado. Importante perceber que, já desde o primeiro vídeo, a gente estava falando, né? Um mundo de fantasia, malá medieval. Então, a gente tem que entender que, para a gente que está criando esse mundo, não existe uma escrita tão difundida assim, não existe internet, não existe uma forma de você armazenar tanto conteúdo e conhecimento e de acesso a todas as pessoas. Essas são coisas que são maleáveis, né? Então o conhecimento, as práticas religiosas, essas instituições são maleáveis. Porém, o dogma, ele é um dos exemplos de rigidez. E por isso acabam levando as instituições religiosas em si. Uma outra coisa que a gente acha importante mencionar no que diz respeito a essa questão institucional da religiosidade são as ordens religiosas. Exatamente. A gente pode pensar como um grande exemplo um monastério. O que seria esse monastério? Um
um local em que pessoas se profissionalizam daquilo, da prática religiosa, se tornam monges e passam a viver com aquele mundo religioso e espiritual muito próximo, né? Assume aquilo para a vida. Então, você pode ser dedicado à prática religiosa, tanto ritualística, ou pode servir apenas para aprimoramento pessoal. Uma coisa interessante sobre o monastério é que, normalmente, as práticas religiosas elas são parte da sua vida, né? Você tem ali uma série de práticas religiosas que fazem parte da sua vida. No mundo monástico, de certa forma, a religião passa a ser a sua vida, né? Todos os elementos do seu dia e das suas práticas de vivência são atreladas à religião, né? Então, de certa forma, ela ganha um aspecto muito maior e domina muito maior domina muito mais a sua vida, né? Como um todo. Aqueles indivíduos que lá estão, né? Sim. Então, se no mosteiro a pessoa abraça a religião com o máximo que ela pode absorver daquilo, existe também uma outra instituição que verifica se a religião está sendo bem entendida. Seriam os tribunais. A gente tem talvez o mais famoso de todos, que é o Tribunal da Santa Inquisição, né? Que basicamente era um tribunal que ia ver se os praticantes do cristianismo e os não praticantes de cristianismo, né, como estavam levando suas vidas, né? Porque vale destacar que, na realidade, boa parte das pessoas que estavam ali sendo julgadas e sendo avaliadas eram próprios cristãos, né? Que talvez tenham cometido ali algum deslize no que diz respeito a como viviam sua cristandade, mas também outras pessoas que não pertenciam à religião cristã eram julgadas e punidas, né, justamente por essas práticas religiosas difusas. Isso aí já cai numa religião, numa institucionalização da religião, no qual ela está atrelada diretamente a um campo político e ela tem um domínio social muito grande onde ela está presente. É interessante que, na verdade, esses tribunais eles não são exatamente amplos e existem vários exemplos que a gente possa dar. Mas é interessante trazer aqui, porque já que nós estamos criando um mundo plural em que existe uma quantidade grande de deuses, divindades e criaturas e etc., é importante pensar, pode ser válido pensar que existe alguém que fiscaliza aquilo, que está querendo saber se aquilo ali está sendo bem feito, né? Vale lembrar que o objetivo é justamente a gente estar aqui jogando formas de religiosidade, né? Na realidade, são infinitas, são muitas formas religiosas e muitas práticas religiosas, mas para justamente ter materiais curiosos. Eu acho que o tribunal é um exemplo muito curioso de prática religiosa. Então, partindo para a última parte, talvez a parte mais importante no que diz respeito à institucionalização das religiões, dessas ordens, seriam as ordens clericais, as igrejas, né? A estrutura em que nós temos os líderes religiosos que pregam, que atingem o povo e como aquelas pessoas podem se relacionar com esses indivíduos, né? Essas ordens clericais, elas são muito interessantes no cenário de RPG, né? Porque, praticamente todos os deuses têm ordens clericais, ordens de paladino, que seguem a sua doutrina, né? Que seguem o seu caminho. E a ordem clerical, normalmente, ela vem imbuída de dogmas, né? Ela vem ali com um código de conduta específico de cada divindade, ou de cada cultura, ou de cada religião, né? Porque às vezes são religiões que não necessariamente têm uma só divindade atrelada a ela, mas ela vem ali todo com um código moral que aquele clérigo deve seguir, para que assim ele adquira os poderes, né? A gente falou lá na primeira parte sobre a questão das magias e dos ritos. Aqui, essa prática de conduta, né, esse modo de vida que o clérigo tem que levar, ele está diretamente ligado à própria capacidade dele de adquirir esses poderes e usar, né? E então o clérigo que é de uma divindade boa, ele não pode praticar atos maus, né? Senão ele perde os poderes dele. Então, no RPG, essas ordens acabam ganhando muita força, né? Porque, no fim das contas, os agentes dessas ordens, eles demonstram no mundo material poderes de fato, né? Não só no mundo RPG, essas ordens clericais elas são interessantes, mas no mundo real ou nos outros mundos de fantasia também, porque elas representam uma ponte de ligação muito importante entre a população e essas instituições. Por exemplo, você tem um servo de uma certa divindade que faz o seu serviço dentro de um templo que atinge aquela população ao redor. Ou então você tem aquele missionário que vai professar a fala daquela divindade em um outro território. Ou então mesmo alguém que, por viver naquela religião, naquele templo, aceitou uma missão divina de combater algo, como você falou da história dos clérigos e dos paladinos, né? De combater o mal, fazer o bem ao próximo, algo que o valha. Bom, então, na minha sociedade magocrata, eu pensei o quê?
que nós temos um dogma muito grande. Apesar de que os grandes indivíduos daquela sociedade dominam as artes mágicas, dominam essa energia mágica que pode ser chamada de mana ou qualquer outro tipo de energia cósmica, a gente tem um dogma pesado sobre a necromancia. Nesse mundo em que é nada mais, nada menos do que uma grande bola de cristal de um mago, os seres que são vivos, na verdade, eles são conjurados pela essa vontade divina. E quando eles morrem, é porque eles foram desconjurados. Então, trazer alguém de volta ou controlar aquela pessoa que morreu, ou aquela criatura que morreu, ou seja, uma mágica necromântica, é altamente proibida. O mais legal é que, se você parar para pensar, é que se é proibido é porque pode ser feito, né? Então, você já criou aí uma magia capaz de ressuscitar os mortos, que é magia de alto nível. Alto nível. Pois é, já no meu, baseando na minha sociedade, que é uma sociedade muito belicosa, né? Que o mundo começa com um deus matando o outro, eu escolhi construir um rito de passagem. Um homem só se torna adulto nessa sociedade quando ele mata um inimigo em batalha. E, na realidade, é uma grande desonra para uma família ter um membro dessa família que morre em batalha antes de matar alguém. Ele pode até morrer na batalha, mas ele tem que derrotar um inimigo antes. Então, é uma sociedade muito belicosa e o rito de passagem, o rito de maturidade é o assassinato. Então é guerra para todo lado lá, né? Eles dominam uma vasta área. Provavelmente vão atacar a sua civilização em algum momento. Bola de fogo. Mas eu acho que é isso. Cobrimos o assunto. Cobrimos o assunto. Não está completo, né? A gente talvez vai achar legal que vocês deixem aqui nos comentários para quem está fazendo aí a brincadeira de criar a própria civilização, né? Dentro desse cenário que a gente está tentando construir, fazer aí as suas práticas. Não precisa ser só uma, né? A gente falou sobre dogmas, a gente falou sobre ordens, a gente falou sobre as divindades maiores e menores. Tudo isso cabe para você construir aqui embaixo nos comentários e deixar sugestões para a gente sobre outras formas disso, né? Outros dogmas, outras práticas, não só da nossa realidade, mas também da literatura. A brincadeira é essa, é explorar, inventar e pôr pra gente discutir e ver o que cada um bolou na sua cachola. A gente se vê na próxima. Tchau!